O menino Joaquim nasceu na fazenda do Pombal, em Minas Gerais, e foi batizado em 12 de novembro de 1746 com o nome de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Ele entrou para a história não porque foi dentista, tropeiro, minerador, comerciante, militar e ativista político, mas porque se tornou personagem símbolo da conspiração denominada Inconfidência Mineira. Ele passou a ser chamado de Tiradentes, o patrono cívico do Brasil, das polícias militares e das polícias civis dos estados. Em 1889, ele passou a ser considerado herói nacional. A ideia de transformá-lo em Marte foi dos republicanos, para ressignificar a identidade brasileira. Por isso, 21 de abril passou a ser feriado nacional e a antiga vila de São José do Rio das Mortes recebeu o nome de Tiradentes, em homenagem ao novo herói da pátria. O que Tiradentes aprendeu ali na mineração ajudou no reconhecimento de terrenos e na exploração de seus recursos. Por causa desse conhecimento, ele começou a trabalhar para o governo no reconhecimento e levantamento do sertão sudestino. Em 1780, ele se alistou na capitania das Minas Gerais e no ano seguinte foi nomeado comandante do destacamento dos Dragões na Patrulha do Caminho Novo. Essa estrada era a rota de escoamento da produção mineradora da capitania mineira ao Porto Rio de Janeiro. Joaquim ajudou a prender um famoso grupo de salteadores liderado pelo temido Montanha. A partir desse período, Joaquim começou a se aproximar de grupos que criticavam o domínio português sobre as capitanias por onde circulava. Ele já não estava nada satisfeito com a carreira militar. Deram para ele apenas o posto de alferes, patente inicial do oficialato daquela época. A gota d'água foi quando ele perdeu a função de marechal da Patrulha do Caminho Novo. Por isso, em 1787, Tiradentes pediu licença da cavalaria. Quando ele se deu conta, já estava envolvido na conspiração da capitania de Minas Gerais. É que em 1789, com a queda da atividade mineradora, a coroa portuguesa passou a aplicar a derrama, que era a cobrança forçada de impostos para garantir o pagamento de 1/5 de todo o minério extraído no Reino de Portugal e seus domínios. Uma parte da elite nutria grande sentimento de revolta quando se viu forçada a pagar impostos atrasados. Dessa elite mineira surgiram os Inconfidentes, que tinham membros como o tenente-coronel Francisco de Paula Freire de Andrade, os poetas Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga e Alvarenga Peixoto e Tiradentes. O grupo combinou um levante para a ocasião da derrama de 1789. Mas antes da Revolução, em 15 de março de 1789, os personagens Joaquim Silvério dos Reis, que era coronel, Basílio de Brito Malheiros, do Lago, que era tenente-coronel, e Inácio Correia de Pamplona, que era luso-açoriano, contaram tudo para os portugueses em troca do perdão de suas dívidas. Resultado: os Inconfidentes ficaram 3 anos presos esperando o fim do processo. Alguns foram condenados à morte e outros ao expatrio. Mas a Dona Maria I fez uma carta alterando todas as sentenças para expulsar os Inconfidentes do Brasil, exceto Tiradentes. Ele continuou condenado à pena capital, porém não por morte cruel como previam as ordenações do reino. Tiradentes foi enforcado. É que o crime de lesa majestade era uma grave traição contra o rei. Mas Tiradentes foi o único Inconfidente punido com a morte. Por quê? Porque todos os outros eram mais ricos ou detinham patente militar. Não teve jeito. Tiradentes foi executado num sábado, 21 de abril de 1792. O corpo de Tiradentes foi esquartejado, salgado e enviado para diversas paragens do caminho entre Rio e Minas. A Praça Tiradentes, no centro do Rio de Janeiro, passou a ser local para prestar homenagem a esse mártir.
No centro da praça foi instalada uma estátua em homenagem a Dom Pedro I, o mais antigo monumento civil do Rio de Janeiro, que muitas vezes é confundido como sendo a imagem de Tiradentes. Viaja comigo para o dia 13 de maio de 1888. O cenário é aqui, no Paço Imperial do Rio de Janeiro. E aquela ali é a Princesa Isabel. Ela está assinando a Lei Áurea, que proibia a escravidão no Brasil. Depois de 300 anos dando lucro aos portugueses, escravizar passou a ser proibido graças ao movimento abolicionista e da pressão internacional, que em plena Revolução Industrial tinha como prioridade o trabalho livre e o consumo. A queda da monarquia e o fortalecimento do sistema republicano estimularam os movimentos migratórios que traziam trabalhadores europeus e marcou a diversidade étnica brasileira. Mas essa é outra história. Volta aqui que eu quero ler para você o que está escrito nessa lei que a princesa está assinando. A princesa imperial regente, em nome de sua majestade o imperador, o senhor Dom Pedro II, faz saber a todos os súditos do império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a seguinte lei. É declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. Revogam-se as disposições em contrário. Antes dessa lei, 3 outras leis também foram sancionadas. A primeira foi a Lei Eusébio de Queiroz, que foi assinada pelo então ministro Eusébio de Queiroz no dia 4 de setembro de 1850. Ela dizia que o tráfico de escravos transportados desde a África até os navios negreiros estava proibida. Depois veio a Lei do Ventre Livre, no dia 28 de setembro de 1871. E essa lei previa que todos os filhos nascidos de ventre escravo estavam libertos. Finalmente veio a Lei dos Sexagenários, em 28 de setembro de 1885, que previa a liberdade para os escravos com mais de 60 anos. Mas nem todo mundo concordava com essa história de abolição da escravatura. Um grupo que não estava nada satisfeito eram os latifundiários, aqueles fazendeiros que têm muita terra. Eles não concordavam porque eles achavam que eles tinham que ser indenizados pelos escravos libertos. Por isso, eles passaram a apoiar os republicanos, que cresciam principalmente no exército. 1 ano e 7 meses depois da assinatura da Lei Áurea, a monarquia seria derrubada e a família imperial expulsa do Brasil. Mas a popularidade da princesa Isabel só crescia. Ela recebeu do Papa Leão XIII a Rosa de Ouro em reconhecimento do seu gesto pela abolição da escravidão. Além disso, seu gesto ficou na memória dos negros libertos. Embora o país não demonstrasse muito preparo para absorver os escravos postos em liberdade, alguns tinham planos para integrá-los à sociedade. Mas o governo imperial não teve tempo para promover políticas públicas voltadas para os negros. Com a ascensão dos republicanos em 1889, o novo regime pouco se importou em promover cidadania para a população negra. Então, com uma visão eurocêntrica, ou seja, a Europa como centro do mundo, os fazendeiros preferiam a mão de obra que chegavam da Europa. Aqueles que eram negros não eram integrados ao regime assalariados e eram cada vez mais colocados à margem da sociedade.
foi aqui no Campo de Santana que aconteceu a proclamação da República Brasileira, episódio que alguns historiadores preferem chamar de golpe republicano ou golpe de Estado político-militar. No dia 15 de novembro de 1889, se instaurou no Brasil a modalidade política republicana presidencialista, que deu fim à monarquia constitucional parlamentarista do Império e adeus ao chefe de Estado, o imperador Dom Pedro II. Essa não foi a primeira vez que tentaram instituir uma república no Brasil. Em 1789, a Inconfidência Mineira buscava a independência e a proclamação de uma república na capitania de Minas Gerais, além de reformas políticas, econômicas e sociais. Mas foi em 1817, durante a Revolução Pernambucana, que a república foi proclamada pela primeira vez no Brasil. Em 1824, Pernambuco e outras províncias criaram um movimento independentista conhecido como Confederação do Equador, igualmente republicano, considerado a primeira reação contra a tendência absolutista e a política centralizadora do governo de Dom Pedro I. Em 1839, durante a Revolução Farroupilha, proclamaram-se a República Rio-Grandense e a República Juliana, respectivamente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Mas no Rio foi para valer. Deodoro foi bem sucedido até porque contava com o apoio da população e principalmente das elites, que queriam alterar o regime político por algumas razões. Primeiro, Dom Pedro II só tinha filhas. Se a monarquia continuasse, o trono seria ocupado pela princesa Isabel, que era casada com um francês, Gastão de Orleans, conde de, o que gerava o receio de que o país fosse governado por um estrangeiro. O império perdia o apoio de suas bases econômicas, militares e sociais e tinha sérios atritos com a igreja e também com grandes fazendeiros que estavam insatisfeitos com a abolição ocorrida em 1888 sem a indenização dos proprietários de escravos. Os chamados progressistas criticavam a monarquia por ela ter mantido a escravidão no país até muito tarde e pela ausência de desenvolvimento econômico, político ou social no país, privilegiando pessoas de renda elevada e não oferecendo um sistema de ensino universal, resultando em altos índices de analfabetismo e de miséria. Os militares do Exército Brasileiro sentiam-se desprestigiados e desrespeitados. Eles tiveram contato com a realidade dos seus vizinhos durante a Guerra do Paraguai e passaram a refletir sobre a relação existente entre regimes políticos e problemas sociais. Esses militares republicanos insistiram para que o Marechal Deodoro da Fonseca chefiasse um movimento revolucionário que substituiria a monarquia pela república. Deodoro concordou e ainda disse que os principais responsáveis pela proclamação da república eram o Conde Deu e o Visconde de Ouro Preto. O Visconde perseguia o exército e o Conde Deu consentia essa perseguição. Foi assim que na capital do Império do Brasil, onde o Marechal Manuel Deodoro da Fonseca destituiu o imperador e assumiu o poder no país, instituindo um governo provisório republicano, que se tornaria a primeira república brasileira. A família imperial exilou-se na Europa e a volta dela ao Brasil só foi permitida na década de 1920.